da minha vida, né, da minha vivência, das minhas experiências. Por enquanto, eu ainda tô falando sobre a minha separação, que eu vim de um relacionamento duradouro de 23 anos, tá? E hoje eu venho falar sobre um assunto um pouco polêmico. Na verdade, quando se fala em separação, né, dependendo do motivo, eu acho que já é polêmico, né, gente? E pelo aí o título que vocês estão vendo, que é sobre se eu vou casar de novo, se eu pretendo, se eu tô casada, o que que acontece? Eu quero sim casar de novo, quero me dar essa chance, né, novamente. Uma porque eu fiquei 23 anos, então eu acho que nesses 23 anos, eu acredito que não foi 23 anos que não deu certo. Em algum momento ali, deu errado. E foi naquele momento que eu dei um basta, que foi quando o meu ex me traiu. Mas teve várias outras coisas, teve abuso psicológico que eu sofri durante 23 anos ali, sabe? Ficava num pico. E quando eu me casei, eu era muito jovem, eu tinha só 18 anos. E só eu casei, na verdade, eu casei já grávida. Que foi mais um motivo, que foi, na verdade, esse motivo a qual eu me juntei com essa pessoa. Eu não fui casada no papel, foi união estável. Então, a minha mãe não queria, gente, assim, ó, minha mãe não queria de jeito nenhum. E hoje, assim, eu concordo plenamente com ela. Plenamente. Porque ela tava com a razão, sabe? Eu era muito jovem, eu tinha muitas pretensões, eu fazer faculdade, tudo isso eu tive que adiar, porque depois que você é mãe, muda muita coisa, né? Muita coisa. Enfim, então, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei com um pouco de trauma dessa relação, porque eu era uma guria, né? Quando eu conheci esse meu ex, ele tinha 25 anos, 26, na verdade, e eu 17. E ele já tinha vindo de 2 relacionamentos, ele já tinha vindo de 2 casamentos, e ele já tinha filhos desses 2 relacionamentos. Então, olha a enrascada que eu me meti. E, então, tinha todas as red flags aí que se fala, né, pra mim não entrar nessa furada, e eu entrei. Mas, assim, de todo mal, eu tive 2 filhas maravilhosas, tenho 2 filhas maravilhosas com ele, são uma bênção na minha vida. Elas que me dão hoje um respaldo, assim, pra mim dar continuidade e ser a pessoa que eu sou, assim, elas me incentivam em muitas coisas, principalmente no meu lado profissional, sabe? Elas me dão, assim, nossa, um gás pra mim. Então, nesse sentido, assim, né, o nosso casamento, ele não foi tão ruim por esse lado de eu ter sido mãe e ter amado, e amo ser mãe. Amo, foi a melhor coisa da minha vida. Não me arrependo. Apesar de não ter sido planejado. As 2 gravidez, né? Então, assim, gente, eu pretendo casar sim, quero muito, muito. Essa pessoa que eu tô agora, ele também veio de outro relacionamento duradouro, também, de outro não, de um relacionamento duradouro. Ele tem uma filhinha, ela tem 8 anos, então, assim, ele não é daqui, ele também é do Rio Grande do Sul, ele tá há pouco tempo aqui, só tem 2 anos que ele tá aqui. Eu já não, eu já tenho 26 anos que eu moro aqui, 27, na verdade, juntando tudo, né, porque eu morei um tempo na praia e depois eu vim pra cá. E então ele tá refazendo a vida dele. E eu também estou, porque eu também vim de uma separação, né, você sabe que depois que se separa, dá uma desestruturada ali, né, não é mais a mesma coisa. Ainda mais eu que, no meu caso, ele era o provedor maior, assim, financeiramente, que entrava na casa, né, financeiramente. O ganho dele era maior. Então ele me ajudava muito, muito mesmo. E eu tava ainda recém começando o meu próprio negócio. Nossa, gente, olha, não foi fácil. E não é fácil até agora. Até agora eu tô ali, ó. Eu tenho um salão de beleza sozinha pra dar conta de tudo. Não é fácil. Não é fácil, mas eu tô conseguindo. Tô conseguindo. E essa pessoa que eu conheci agora, que eu tô me relacionando, já tem 1 ano que a gente tá junto, né, assim, se relacionando, estamos namorando, pretendemos sim casar, mas a gente tem muita consciência, porque tanto eu como ele, a gente sofreu no nosso casamento. Ele sofreu muito, sabe, com a ex dele, mas ele nunca, jamais falou assim, ah, ela é isso, ela é aquilo, nunca diminuiu ela pra mim, mas ele me disse assim que essa pessoa ela tem um gênio forte, assim, sabe? Igual o meu ex. Então, e ele é muito calmo. Esse meu namorado, ele é muito calmo mesmo. Então, eu acredito, assim, que ele me dá muita paz, ele tem muita paciência. E
A gente conversa muito sobre tudo, as coisas assim, que, se eu tô com alguma dúvida, alguma coisa ali, eu já converso com ele, eu já esclareço, ele também já se esclarece. Então a gente se dá muito bem nesse sentido também. Então eu pretendo casar, só que hoje eu tenho essa consciência que primeiro eu tenho que me tá mais respaldada, sabe? Tem que ter um respaldo. Eu quero comprar uma outra casa, que aqui é da minha mãe, mas porque foi herança da família, foi herdado da minha avó, com a qual eu fui criada também, que a minha avó me criou, né? Então meus tios, eles fizeram esse acordo que seria para mim e para minha mãe, a parte da minha avó. No caso aí é onde a gente comprou esse apartamento, para vocês entenderem, né? Então tem esse motivo também, que eu não posso abandonar a minha mãe, né? Então eu falo pra ele. Eu é um pouquinho ao contrário, né? Tem gente que, casou, leva porca os porquinhos, né? Eu tô levando a porca velha, que é a minha mãe. Gente, é num sentido literário da coisa, assim, um sentido bom da coisa, tá? Não é de botar apelido, coisa assim, não, nada a ver. Então, eu tenho a minha mãe, a minha responsabilidade. Esse é um motivo que eu tenho que ter muita consciência do que eu tô fazendo. Porque lá atrás, eu estava morando com a minha mãe. E eu era muito novinha, eu fui levada na emoção e a minha mãe, tadinha, ela veio de longe pra morar aqui comigo. 12 horas de viagem, gente. É 12 horas. Ela veio lá do Rio Grande do Sul, lá da fronteira com o Uruguai, veio, alugou um apartamento pra nós, na época, né, quando eu tinha 17 anos. E eu simplesmente, tipo, me apaixonei assim, bobinha, né, bobinha, fui levada sabe? Aí ela não quis o namoro. Minha mãe disse não, ela viu ele assim, não, Inajara tá sendo muito precipitada. E mesmo assim eu discuti com a minha mãe, ela saiu pra trabalhar, eu botei as minhas roupas na mochila, gente, eu fiz isso. Hoje eu me envergonho. Mas eu sempre falei essa história para minhas filhas abertamente, sempre falei, não façam o que eu fiz. Escutem sempre a mãe de vocês, principalmente a mãe. Nada contra o pai, nada, mas a mãe nunca erra. Daí, então, eu peguei, ela saiu pra trabalhar, eu fui lá, botei as roupas na mochila e fui atrás do traste. Do traste. Ai, gente. Do ex, né? Fui atrás dele. Louca. Aí, logo em seguida, eu já engravidei e aí foi pro belelé. Aí, pronto. Aí não tinha mais o que fazer. Aí minha mãe disse, não, essa foi a tua escolha, então fazer o quê? Então, hoje eu tenho essa consciência. Eu posso escolher o que eu quero. E eu já tive uma experiência, né? Bastante duradoura, tive muitas coisas que eu vivi ali. Então, sabe aquele ditado que a gente vê falar assim, escuta falar, né? Tu já sabe o que aconteceu ali e não foi muito bom, ainda tu quer voltar, sabe? Então, não que esse, agora que eu estou, meu namorado, que ele é uma pessoa que ele vai me fazer sofrer, nada disso. 1 ano eu tô com ele, né? Já deu pra perceber. As minhas filhas gostam muito dele. Minha mãe também gosta muito dele. A minha mãe, gente, quando eu conheci ele, foi assim, muito rápido. A gente ficou num dia, no outro ele já me pediu namoro, assim, foi muito rápido. Eu comecei a falar dele pra minha mãe, aí eu já mostrei, assim, ele em videochamada e tal, e tudo que ele me falava eu mostrava pra mãe. Parecia uma adolescente. Mas a mãe gostou de cara, assim, a mãe sentiu, sabe? Então, quando a mãe aprovou de fato, e as minhas filhas depois já aprovaram também, eu disse, não, então eu vou dar continuidade. E não errei. Hoje eu tenho a certeza que eu não errei, entende? E então é sobre isso. Hoje eu sinto que eu estou preparada, sim, para ter um relacionamento sólido, casar, né, no caso. Estou preparada. Só que ainda falta alguns reajustes. Como eu quero comprar uma outra casa, que aqui é apartamento, mas eu não quero me desfazer aqui, eu e a minha mãe, né? Porque é sempre eu e a minha mãe que estamos decidindo as coisas. Então eu e a minha mãe, a gente decidiu não vender aqui, porque aqui é herança, né? E tem as minhas filhas e tudo mais. Mas a gente pretende comprar uma casa, porque a minha mãe gosta de casa. A gente gaúcha, a gente gosta, né? A gente gosta daquela churrasqueira, fazer churrasco. E aqui é mais limitado, tem que alugar o salão de festas, aquela coisa toda. Então a gente pretende, e ele também gosta, que ele é gaúcho, de ficar mais à vontade, de fazer churrasco. Daí a gente pretende comprar uma casa. E ele tá nesse plano, nesses nossos planos, juntos. Nós três, né? Temos esse plano.
E então é sobre isso. Um conselho assim que eu quero dar, principalmente para as mulheres, até para os homens, né, que saem de um relacionamento duradouro e se ainda se vê casando novamente, case, seja feliz, tente ser feliz, né? A gente sempre, quando a gente tá em busca de um relacionamento sólido, a gente quer ser feliz, né? Então, se permita, sim, se permita, mas com muita consciência. Principalmente, assim, eu vejo muitas mães que têm filhos pequenos, cuidar quem coloca em casa, né? A gente tá vendo tantos casos aí. Eu mesmo com as minhas filhas, uma tem 23, outra tem 19, a gente teve muita cautela, sabe? Quando o André veio a primeira vez, nossa, a gente teve muita cautela. A gente conversou muito sobre, né, dele estar aqui, de dormir aqui, como é que ia ser. Porque aqui em casa a gente é tudo mulher. Até a minha gata. Agora ela não tá mais aqui, gente. Ela foi pra praia. Ai, ela tava ficando muito encerrada aqui. Mas enfim, não vou falar sobre gato, né? Mas assim, quando ele me conheceu, era eu, as minhas duas filhas, a minha mãe, a minha cachorrinha, que não tá mais aqui também, foi morar em outro lugar lá com o meu genro, e a minha gatinha. Então, resumidamente, nós éramos o quê? Ó, eu, a minha mãe, as minhas duas filhas, 4. Mais a gata e a cachorrinha, 5, 6. 6 mulheres, praticamente. Então eu disse pra ele, aqui a gente é a maioria, então, né, aqui é nossas regras. Aí, mas sempre numa boa, sempre a gente conversando sobre isso, pautando bem, sabe? E ele entendeu. E ele entende até hoje. Ele é muito educado, ele é muito prestativo, assim, ele quer sempre não ser invasivo. Isso é uma outra questão pra mim. A pessoa, se é muito entrão, assim, eu não gosto. E eu sempre fui exigente até nas amizades. Na pessoa, sabe aquela pessoa entrona? Que tu diz, não, vai lá em casa, e tal, daí a pessoa vem na tua casa, mas aí ela cria uma certa intimidade contigo, já chega, já quer abrir a tua geladeira, já quer, sabe, adentrar na tua vida, assim, eu nunca gostei disso. Então, ele é uma pessoa que ele é muito eu, assim, nesse sentido. Então a gente meio que encaixou, sabe? E então, é sobre isso, assim, que eu quero falar com vocês, é que tô, sim, pretendendo casar. Quem sabe em breve eu vou trazer mais novidades. Mas é tudo na sua hora certa. Hoje eu tô bem zen nessas coisas, assim, tô bem calma, porque eu também tenho a minha profissão, que eu tô ainda andando, tô me reerguendo, na verdade. Porque eu tenho esse meu próprio negócio, eu tô sozinha. Não é fácil empreender, né? Aqui no Brasil não é fácil. Quem é empreendedor sabe bem do que eu tô falando. Mas graças a Deus tá evoluindo o meu negócio, tá indo pra frente, já tem 2 anos. E eu quero primeiro fortalecer esse lado financeiro, porque hoje eu quero me respaldar. Uma coisa que eu não fiz no meu relacionamento anterior foi ter esse respaldo financeiro, eu não fiz isso. Aí eu me lasquei, gente. Então assim, aí quando tu começa assim, ó, do zero, é muito ruim. É bem complicado. E eu comecei praticamente do zero. Então é isso. Outra coisa que eu quero falar pra vocês que estão saindo de um relacionamento ou pretendem sair. Tem esse respaldo financeiro. Uma reserva, sabe? Porque a gente nunca tá com a certeza absoluta que a pessoa vai ficar com a gente pra sempre. Não, a gente não tem essa certeza. Não tem. Então, tenha esse respaldo, tá? Eu não tive e agora eu tô correndo atrás. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem bem, fiquem em paz.